Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju dessa semana, hoje o nosso bate-papo é sobre fake news, desinformação e os efeitos nocivos disso na sociedade. Você é criterioso quando você recebe uma informação, uma matéria, uma reportagem jornalística? Você investiga para verificar se aqueles fatos são corretos ou não? Ou você sai replicando? Tudo isso tem consequência, começa a ter consequência, inclusive jurídica e penal, mas e afinal de contas, como que a sociedade se comporta diante desse cenário? Nosso convidado de hoje é o professor Marcelo Hansen, o professor Lelo, como é popular e carinhosamente conhecido pelos seus alunos, e a gente vai falar um pouco sobre esse efeito tão devastador que a gente tem. Na verdade, a gente sempre conviveu com ele, né? Só que com as redes sociais, internet. Oi, Juliette. Oi a todos vocês que acompanham o Diálogos com a Ju. Uma alegria imensa estar aqui dividindo a bancada com a Juliette, profissional que eu tenho profundo carinho e admiração pelo trabalho que ela desenvolve, pelo conhecimento que ela agrega. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, fui meu professor na faculdade e, assim, sem sombra de dúvida, um dos melhores professores pelo conteúdo sociológico, pelo conteúdo de vida e pelos debates tão enriquecedores que a gente teve durante todos os anos do curso de jornalismo. E eu acho muito importante a gente ampliar isso para a sociedade, para a gente refletir um pouquinho nesse momento sobre fake news e desinformação. Obrigado pelo carinho, pela lembrança boa dos tempos que fui seu professor, mas aprendi muito com você na trajetória, talvez mais do que eu tenha ensinado. Muito obrigada, eu agradeço imensamente pelo carinho. Vamos lá, então. Bom, a gente tem convivido quase que diariamente com episódios envolvendo fake news e desinformação. Recentemente, nós tivemos polêmicas envolvendo fato, com pessoas que tiraram a própria vida depois de informações muito desencontradas e inverídicas. A gente já consegue ter uma dimensão do estrago que isso está fazendo na sociedade? A gente consegue ter uma dimensão. A gente consegue visualizar efeitos nocivos, efeitos danosos que se dão tanto para o convívio social, quanto para a conformação de algumas ideias políticas, algumas interpretações acerca da vida social como um todo, né? Porque quando a gente fala assim, de ideias políticas, muitas vezes a gente joga só para o debate político eleitoral. Uhum. E, na verdade, a política é um espectro social, é um campo social muito mais amplo, né? Que envolve o nosso dia a dia. Tomadas de decisões, posturas que a gente assume no mercado de trabalho, posturas que a gente assume na vida familiar, visões que a gente pauta para decidir sobre o futuro da cidade, do lugar que a gente trabalha, da nossa vida comunitária. Então, de certa forma, tudo isso vem permeada por ideias que a gente constrói a partir das nossas vivências, das nossas experiências, seja com a família, grupos sociais, grupos religiosos, mas também pela informação. Que por muito tempo assim você tinha quase, digo eu, um monopólio dessa divulgação, da informação, pelos veículos de imprensa, pelos meios de comunicação de massa. Uhum. E com o advento, vamos dizer assim, das redes sociais, principalmente com o sobressalto que elas tiveram na última década, a gente acaba por ter, assim, não mais esse monopólio, mas também um aumento expressivo, diria eu, assim, quase que uma explosão, um boom da desinformação. Uhum. Porque por mais que às vezes a gente questione, muitas vezes o monopólio, vamos colocar aqui entre aspas, da verdade ou do fato, por veículos oficiais, veículos de imprensa, você tem alguém para responsabilizar. Claro. E você tem um compromisso dessa empresa, às vezes, até de assumir a sua linha editorial. Uhum. Olha, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou mais nacionalista, eu tenho um viés mais religioso, que é normal. Uhum. Na imprensa do mundo inteiro você tem canais de televisão, jornais, revistas que se posicionam e deixam claro isso. Uhum. E essa linha editorial, você sabe o que vem dali. Mas com o fenômeno das redes sociais, você acaba por ter assim um desbalanceamento disso, né? Que muitas pessoas se colocam como voz autorizada,
as notícias falsas, as chamadas fake news, proliferam nos ambientes de redes sociais como Facebook, Instagram, principalmente no WhatsApp, sem uma verificação mais criteriosa, sem uma verificação mais cautelosa, aonde qualquer um pode emitir sua opinião, mas ao mesmo tempo muitas vezes se passam por especialistas, divulgam informações fantasiosas e que na sua maioria é uma característica que os estudos mais acadêmicos, mais robustos colocam. As fake news, elas não apelam para um debate mais aprofundado a partir de múltiplas fontes, mas sim apelam para a emoção, para toda aquela rede de afeto, criando uma ameaça. Que isso é uma estratégia que já foi usada no passado por diferentes regimes autoritários, né, como forma de você persuadir as pessoas. Então a gente vê um fenômeno agora muito mais amplo, muito mais presente no dia a dia. E é pólvora, né? É pólvora, é impressionante, porque se você é uma das pessoas que gosta de ler o que recebe no WhatsApp, tá tudo certo, não existe nada de errado nisso, desde que haja um filtro e uma verificação disso tudo. Mas o que a gente observa? Recebe uma informação falsa pelo WhatsApp, aquilo se dissemina tão rápido, mas tão rápido, que é impossível controlar. E aí, como é que a gente faz para... A gente não vai conseguir zerar isso, mas para a gente conseguir moderar isso. Porque a gente não tem uma regulamentação das redes sociais, é um debate que vai ser muito acalorado. E aí, por hora, com o que a gente tem? Tá, vamos falar aqui em duas dimensões, né? Uma dimensão que envolve mais a questão, vamos dizer assim, política, a dimensão da regulação da vida social pelo Estado, já uma vez que o Estado ele é mediador dessas questões, e o Estado, como dentro de um contrato social que compõe o Estado, ele deve tutelar os indivíduos em assuntos os quais os indivíduos não têm a devida autonomia para pensar sobre o caso. Mas também tem a dimensão aí que é nossa, como cidadão, como pessoa, como membro da sociedade, que é de construir meios de verificação, que a maioria não faz. E a gente vai tentar falar mais sobre isso dentro dessa conversa, né? Espero que a gente, né, consiga. Porque, assim, quando a gente fala que é necessário fazer uma verificação, é necessário ter uma atitude de distanciamento. É necessário que a gente haja com mais razão e menos emoção. E a fake news, quando a gente fala assim, a fake news, né? Fake, falso, né? News de notícia, de novidade. Então, são notícias falsas, que elas podem ser disseminadas, pode chegar até nós por N veículos. E aqui até mesmo veículos de imprensa. Né? Não apenas os rumores, os boatos de WhatsApp, uma notícia compartilhada no Facebook. Não. Nós podemos também ter notícias falsas por meio de jornais, revistas renomadas. Exatamente. E aí, aqui colocando como historiador, né, no ofício, no exercício da profissão de historiador, a gente tem algo que a gente sempre fez academicamente, na leitura de um livro, na leitura de um documento, na análise de uma fonte histórica. Pode ser um documento que foi redigido por um gabinete de vereador no século XVII. Existe um trabalho que a gente faz que é a chamada crítica das fontes. Que é o primeiro passo que você faz assim, ó, você tem que entender aquele documento. A mesma coisa que a gente faz como historiador, hoje se faz necessário fazer como cidadão frente a uma notícia. No que consiste, eu costumo resumir a crítica das fontes, você tem vários autores que falam da importância desse processo, né? Desde o francês Pierre Nora, Chesneau, o Marc Bloch, que é um historiador fantástico dos anos de 1930, que eles vão falar necessário fazer algumas perguntas para esse documento. No caso aqui, para essa notícia. Que é quem fala, de onde fala, como fala, quando fala, o que fala. Então, assim, vamos pensar aqui. Quem fala? Quem que está emitindo essa informação? E a fake news, muitas vezes, despudoradamente, ela vai se servir do nome de um especialista que nunca falou sobre aquilo. Ou que nem existe, né? Vai aparecer um texto... Quando não é apócrifo, né? Mas vai aparecer lá um texto assinado por um médico falando sobre determinado tratamento milagroso, determinada forma de emagrecer que ninguém quer que você saiba.
ou negando vacina, negando tal. Então, quer dizer, mas quem fala? É importante você... Peraí, esse cara, eu vou entrar na rede social dele, eu vou dar uma stalkeada. É tão fácil. Eu vou entrar no currículo desse cara, ele escreve sobre isso, tem esse artigo publicado. Né? Para quem ele está falando? Eu vou fazer essas perguntas. Peraí, mas esse cara ele não tem qualificação para falar isso, mas ao escrever esse texto, ele está se direcionando para quem? Quais interesses estão por trás da escrita desse texto ou da gravação desse vídeo? Né? Então é necessário se fazer essas perguntas. E isso é um trabalho que ele envolve tempo. E vontade. Sim. E até porque muitas vezes, como eu falei, a fake news em si, os boatos, os rumores, eles apelam não para a racionalidade. Então a pessoa ao receber isso, ela vai ter um choque. Pode ser uma dieta milagrosa, aquilo chama a atenção. Né? Hoje a gente fala muito dos clickbaits, né? Os caçadores de cliques ali, que é para chamar você, um enunciado, um título de matéria que, às vezes até um endereço de internet que você fala, poxa, mas olha, isso aqui saiu num portal de notícias. E não existe, mas... E aí se faz necessário perscrutar isso, né? Fazer essa crítica. Então, muitas vezes por falta de tempo, mas como eu ia dizendo, as fake news, elas trabalham com a estrutura das emoções. Elas apelam para a questão afetiva. Então, ela vai te gerar ou uma sensação de, olha, eu tenho que saber isso. Nossa, eu tenho que saber dessa nova dieta. Ou, meu Deus, você viu que eles estão distribuindo uma madeira de piroca. Por quê? Porque isso gera um desconforto que está muito mais no plano emocional do que no plano racional. Então, peraí, mas vejo o que estão querendo fazer com as nossas crianças. Eu, como pai, eu me preocupo, eu ligo alerta. E às vezes eu disparo para minha mãe, para os avós, pedir, cuidado com isso. Sem verificar se aquilo... Por quê? Porque aquilo me gera uma situação de desconforto, de desassossego. E essa estratégia ela pode ser usada no plano político, como ela foi usada na Alemanha nazista, na Itália fascista, em vários outros regimes totalitários. E aqui, veja que a gente está falando, né, do campo de uma política mais macro, mas a gente está falando também do campo da micropolítica do dia a dia. Exatamente. E isso chama a atenção. Né, as pessoas, porque isso gera um desconforto que atua no nível emocional. E aí quando eu falo que a gente tem que ter mais razão e menos emoção, é ter a calma, a paciência, falar, não, eu vou ver, vou analisar isso aqui. Feito isso, feito a crítica das fontes, né? Entender quem está falando, para quem está falando, quando falou isso também. Porque o que tem de vídeo fora de contexto? Exatamente. Eu costumo sempre dizer para meus alunos que um texto fora de seu contexto é um pretexto. Para qualquer coisa. Então é muito fácil você pegar, mesmo aqui da nossa conversa, uma fala recortada, usar aquele pedaço. Mas veja, ele está advogando, está defendendo isso. Não, essa fala ela está construída dentro de determinadas condições. Então tudo isso faz importante. Mas quando a gente fala assim, ter mais de uma fonte. Quando eu falo da importância de identificar a linha editorial do canal de TV X, da emissora de rádio Y, do jornal, da revista N, para você saber, esse cara tem uma posição assim. E comparar diferentes posições sobre um mesmo fato. Isso é um ponto muito importante. Porque a partir dessa, vamos dizer assim, dessa comparação de ideias, de opiniões diferentes, a gente vai estar conseguindo estabelecer assim, um viés de confirmação. Olha, fulano fala isso, Beltrano fala aquilo. Esse viés de confirmação ele vai se dar o quê? Por aquilo que apresenta noções com maiores validações, provas, evidências científicas. Então, é nesse sentido que a gente tem que ter esse duplo trabalho, de buscar o viés de confirmação, que ele vai se dar por aquilo que na filosofia, na sociologia, a gente fala da dialética, né, o confronto entre opiniões, ideias contrárias. Né? Então, você tem uma tese, que é uma ideia elaborada sobre um assunto, mas você tem uma antítese, que é a negação dessa tese. E a partir desse choque, você, como cidadão, vai formar a tua síntese. Você vai falar, olha, isso aqui é verdadeiro, isso aqui eu posso atestar que é verdade, porque existem documentos, existem fontes. Então, isso aqui é falso, eu descarto. Mas, por outro lado, a visão antagônica disso me liga o alerta para isso, que eu tenho que levar em consideração. E a partir daí eu vou formular uma opinião. É um trabalho... Depois que a gente toma como um hábito,
ele é um trabalho que ele é rotineiro, corriqueiro. Para muitas pessoas, mas todo esse trabalhão, o material já está aqui mesmo, eu vou reproduzir. Teve um caso há poucos dias de uma pessoa com quem eu conversei, ela falava justamente sobre um produto que era milagroso para a calvície. Que aparecia o Pedro Bial. Apareceu o Pedro Bial falando daquele. Mas olha aqui, é o Pedro Bial fazendo a propaganda. Ele não jamais colocaria o nome dele, ele jamais faria. E era uma deepfake. Tanto é que o Pedro Bial está processando a Meta para tentar retirar do ar. Quando é uma mentira tão bem construída como uma deepfake, isso não é assustador do ponto de vista histórico também? Do ponto de vista daquilo que a gente está vivendo nesse momento com a deepfake? Claro que é. E a tendência dessas questões é se agravar, ser potencializadas ainda mais, agora com os recorrendo da inteligência artificial. Essa questão que você colocou do Pedro Bial, da Meta, ela mostra como que também as plataformas das redes sociais têm que ter responsabilidade sobre aquilo que ali é divulgado. Sem dúvida. Elas faturam com isso. Né? A questão do uso de inteligência artificial, questão de meses atrás, nós tivemos um caso, aqui no Brasil mesmo, de uma garota que, por inteligência artificial, os colegas fizeram nudes dela. Massacraram a menina. Isso. Então você tem, assim, situações que são caóticas. E a internet, ela não é terra de ninguém. Muita gente levanta brados em nome da liberdade, querem nos censurar. Mas as mesmas legislações que existem no mundo real devem se aplicar ao mundo virtual. Exatamente. Eu não posso, Juliette, aqui levantar um falso testemunho e mentir sobre você. Eu vou ser responsabilizado sobre isso. Se eu emitir uma opinião preconceituosa, racista, eu vou ser responsabilizado no mundo real. Por que na internet não se pode ter isso? Por que não se pode responsabilizar aquele que compartilhou, que construiu o vídeo? Ah, mas em nome da liberdade estão querendo. Não é censura prévia. Você falou, você vai ser penalizado por isso. Exatamente. Então é necessário que hajam instrumentos regulatórios para tal. É um amplo campo de debate que vai envolver questões filosóficas, questões legais, né, do âmbito jurídico, questões ligadas à computação. Então, o que nós estamos vivendo, nós estamos no olho do furacão. Né? Falar disso agora é aquela coisa que a gente fala assim da história feita a queima-roupa. A gente ainda não consegue ter essa dimensão, né? Muitas delas não. Né? E aí, quando a gente fala assim da questão de como que os indivíduos simplesmente repercutem isso, replicam isso, é interessante a gente pensar algumas dimensões que são questões como, por exemplo, assim, existem vários estudos que trabalham como que as pessoas recebem essas informações. Né? E são estudos não direcionados ao espectro meramente político. Mas por quê? Você tem as teorias sobre, por exemplo, dissonância cognitiva. Né? O que vem a ser dissonância cognitiva? Cognição é a faculdade ou o processo de apreensão da realidade. É como nós absorvemos os conhecimentos. Como é que a gente absorve o conhecimento? A gente absorve o conhecimento lendo um jornal, lendo um livro, assistindo um noticiário, mas também ouvindo o pastor falar, assistindo uma aula. Eu também absorvo conhecimento por meio das experiências. Experiências que eu tenho na família, na rua, com os amigos, as experiências do mundo sensível, né? Sensoriais, eu segurando essa caneca, né? A água gelada aqui, a água ao tocar na minha língua, são experiências e eu estou tendo conhecimentos, cognições construídas a partir disso. O que acontece? As pessoas constroem cognições a partir de suas experiências familiares, aquilo que o pai ensinou, aquilo que a mãe falou, aquilo que os avós colocaram como valores. Aquilo que o pastor colocou como um modelo de vida, aquilo que o professor ilustrou e assumiu sentido para a pessoa. E quando assume sentido, a pessoa tende a levar aquilo como verdadeiro. Mesmo que muitas vezes não seja também. Né? Só que o que acontece? Essas ideias, elas são levadas como balizas mentais, vamos dizer assim. Ela vai nortear o meu modo de ser no mundo, na sociedade, como um todo. A partir do momento que algo vai na contramão disso, eu tenho a tendência de rejeitar. E aí você imagina que muitas vezes nossas visões, seja sobre
sociedade, sobre a noção de família, pai, mãe, filho. Ela entra em confronto quando a gente tem novos grupos sociais requerendo. E a gente fala, não, isso aí não é certo. Então o que eu tenho, qual a minha tendência a fazer? Buscar algo que confirme as minhas opiniões. Vai referendar, né? Vai. E aí o que acontece? Quando a gente fala em dissonância cognitiva, quando algo vai na contramão daquilo que eu penso, isso gera um desarranjo, um desassossego. E é aí que entra o principal raio de ação das chamadas fake news. Que é o quê? Olha, eu ouvi falar algo que vai na contramão do que eu penso. Eu não aceito isso. E eu já escuto outro, não para entender o que ele pensa, qual é o seu argumento. Eu já escuto outro para rebater o que ele pensa. A nossa sociedade vive esse momento. Eu não escuto outro para aprender algo, para entender como ele pensa, para absorver algo e até mudar, não. Eu escuto para rebater. Às vezes até escuto, eu não tenho argumento naquela hora, mas eu vou entrar no meu celular, eu vou acessar o meu computador, eu vou achar algo que vai confirmar o que eu penso. Mesmo que esse algo seja feito dentro daqueles parâmetros de fake news. Não existe um estudo acadêmico, não existe uma pesquisa mais aprofundada. E aí eu costumo sempre dizer assim, que essa dissonância cognitiva leva a pessoa a buscar qualquer coisa que confirme o que ela pensa. E aí a gente vai entrar num outro campo da filosofia, da sociologia, que muito se fala hoje, que é da pós-verdade, que está muito ligada a fake news. Por quê? A filosofia sempre teve um debate, que é a busca da verdade, tentar identificar o que é a verdade, isso dos tempos mais remotos, há 2.500 anos na Grécia Antiga. Mas atravessando toda a história da humanidade. O que é a verdade? Como obter a verdade? E algumas instituições tiveram um monopólio disso por muito tempo. No século XVIII, a razão iluminista, né, o século XVIII a gente coloca como sendo o século das luzes, vários filósofos fizeram essa discussão. E um deles foi René Descartes, filósofo francês. E aí ele começa a questionar as experiências sensoriais que ele tem. Porque ele fala, só vou poder confiar na razão. Então eu vou ter que usar um método lógico, investigativo, vou ter que usar a razão para chegar até a verdade. E aí que vem o famoso, né, discurso do método, né, que é celebrado, sempre lembrado na frase cartesiana, né, na máxima cartesiana, que é o cogito ergo sum, o penso logo existo. Então qual é a minha condição para existir no mundo? É pensar, é criar raciocínios lógicos, é buscar evidências, é usar um método, buscando comprovações. Então, se eu penso, logo existo. Na contemporaneidade, na atualidade, nós podemos dizer que essa busca pela verdade ela se inverteu. Nós vivemos a pós-verdade. Se antes era o penso, logo existo, hoje é o acredito, logo é verdade. Então, aquele viés de confirmação que nós falávamos agora há pouco, que você vai ver, vai procurar várias amostras. Olha, o cara fez essa experiência, confirmou isso. O cara fez, confirmou de novo. O cara fez, confirmou. Então isso aqui tem característica de verdade. No mundo das redes sociais, da fake news, não existe esse viés de confirmação. Você pode ter 70 estudos confirmando, replicando a metodologia científica que está certo, o viés de confirmação deles tiver um que confirma o que ele pensa, e isso pode ser sobre os mais variados temas, de vacina, cloroquina, ditadura militar, nazismo, a pessoa vai opinar. Por quê? Porque aquilo confirma o que ela pensa. A sua própria tese. E aí entra uma questão assim, eu sempre gosto de lembrar, né, do mito de Narciso. Né? Narciso, embebedado na sua própria beleza, acaba se afogando olhando seu reflexo na água. Né? Tem até a música, né, parafraseando aqui Caetano Veloso, Narciso acha feio tudo que não é espelho. Quer dizer, a gente costuma rejeitar tudo aquilo que não reproduz as verdades, as convicções que a gente tem. Por quê? Porque muitas vezes essas verdades elas foram construídas num âmbito familiar e aquilo assume sentido para mim porque eu aprendi com meu pai que era assim. Então eu vou continuar fazendo. Ou hoje eu aprendi com um político A, com um político B, ou com um líder religioso C, que é assim. Então eu preciso fazer assim. Isso. E aí, quando a gente fala em método científico, e a ciência às vezes não confirma aquilo que eu tô querendo. Eu queria tanto que tal remédio fosse eficaz contra tal coisa.
a questão de 10 anos, a gente teve toda uma discussão que também envolveu o campo político, da fosfetanolamina na cura do câncer, e alguns políticos encamparam, dizendo que eram os laboratórios que não Ainda queriam... existe hoje, né? E aí, assim, vários estudos científicos, olha, não teve ainda uma comprovação, porque nenhuma farmacêutica também vai colocar um remédio que possa gerar danos sem fazer as testagens, sem ter um grupo de controle, sem fazer um método científico, aplicar um método científico. Isso a gente viu também durante a pandemia. E a ciência... Cloroquina. A ciência ela não está nem aí para minha opinião, para tua opinião. Exatamente. A ciência está aí para o que ela vai conseguir comprovar. Então, por mais pensamento positivo que eu tenha, se não tiver comprovação, a gente não vai ter como. Então, isso a gente está falando aqui de uma questão farmacêutica, medicinal, que envolve testes laboratoriais. Agora você imagina isso no campo da política, no campo sociológico, que é muito mais fácil você construir narrativas. E às vezes se confundem as narrativas com ciência, porque um mesmo grupo passa a repetir aquilo tantas vezes que muitas pessoas se esquecem que ciência é método. E se desprovém de métodos para fincar o pé numa pseudo-realidade, numa realidade inventada. Eu lembrei até aqui agora, a gente falou antes, né, que eu te dei aula, eu te conheci no primeiro ano de faculdade, dando aula de metodologia científica, que eu me envergonho até hoje, muita coisa que eu fiz lá. É muito difícil dar aula de metodologia científica. Ai, é um porre, metodologia até porque, porque normalmente a maior parte das faculdades insistem que metodologia científica é ensinar normas da ABNT. E não é, né? Ainda que no curso de jornalismo eu conseguia ter mais pontos de toque com a parte histórica, com a parte sociológica, por ter vários pontos em comum. Né? Mas, assim, outros cursos que eu acabei pegando metodologia científica acabavam sendo normas da BNT e não é isso. Quando a gente fala em método científico, o método científico está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Quer ver? Eu sempre costumo dar esse exemplo aqui. Você chegou em casa, tá cansado, dia de trabalho, pô, tudo errado. Você fala, vou assistir uma série, vou assistir TV. Vai, pega o controle, não liga a TV. Primeira reação, aperta mais forte. Não liga. Abre a pilha e fricciona ela. Não liga. Aí você vai lá, olha atrás da tomada, vê se ela tá na tomada. Tá. Você vai lá e olha no relógio, se tem luz. Olha se tem luz no bairro, vai cair um meteoro e eu não vi. É um exemplo, parece besta, mas olha só. Você chegou, você se deparou com um problema. A TV não liga. Isso é um problema. Você começa a formular hipóteses. Vou apertar mais forte, vou testar a pilha, vou ver se está na tomada, vou ver se tem luz. Quer dizer, você está testando as hipóteses. A ciência faz isso a todo momento. Com a necessidade de descrever as etapas. Então, quando a gente fala de vacina, de cloroquina, de nazismo, de ditadura militar... são feitos testes, são feitas hipóteses que devem ser comprovadas. Eu participei de uma banca de TCC, que eu acho a coisa... Eu gosto de dar esse exemplo, porque foi uma das experiências mais lindas que eu tive. Assim. Eu sou da área de História, mas 2 alunas que fizeram um TCC sobre adubação potássica em hortas de morango quiseram que eu fosse banca e pediram para me convidar. E eu participei. E 2 meninas de 16, 17 anos, aceitei. E o que eu podia avaliar? Não tinha como avaliar as questões de adubação, do potássio, mas eu tinha como avaliar se elas aplicaram o método. Eu falo assim, 2 meninas de 17 anos, ensino médio. Elas foram lá e criaram 3 canteiros, com a mesma altura, descreveram como que fizeram os 3 canteiros, plantaram a mesma semente de morango, usaram, os 3 tinham a mesma incidência solar. Aí elas descreviam, no primeiro canteiro colocamos tantos gramas de potássio em tal forma. No segundo foi colocado tanto. E elas iam repetindo o experimento. Ou seja, elas tinham 3 canteiros, cada um com as mesmas dimensões, recebendo a mesma incidência solar, e em cada um elas iam aplicando quantidades diferentes de potássio, para ver no final qual deles o morango saía mais saudável. Você pensa, são alunos de 17 anos. Mas elas aprenderam a usar um método científico. E que bom que aprenderam tão cedo. Você tem um problema, você formula uma hipótese e você testa essa hipótese. É isso que a gente tem que fazer também no nosso dia a dia. Só que a gente tem que partir de evidências e não de afetos, de emoções.
E aí quando a gente fala assim que os indivíduos, né, a cognição dos indivíduos, ela é composta muitas vezes por aquilo que assume sentido, e aí entra o viés emocional da família, da igreja, de amigos. E a necessidade da gente se despir que nossos pais podem estar errados. Claro. Os mais velhos podem estar errados. Aquela visão de que às vezes, os mais velhos são sinônimos de sabedoria. A gente pode ver que às vezes algumas pessoas mais velhas, elas não se tornaram sábios, elas só tiveram mais tempo para cristalizar seus preconceitos. Então eles também devem ser questionados. O pastor também deve ser questionado. O chefe político deve ser questionado. Eu, como professor, devo ser questionado. Todos nós devemos ser questionados constantemente. E aí entra essa questão do questionamento, que é um questionamento metodológico. Tem um estudo que foi feito, se eu não estou enganado, no ano de 67, tá? Em Stanford. O que acontece? Eles pegaram vários estudantes e deram para eles uma gravação a qual eles deveriam fazer uma análise. E aí, como a gravação, avisaram, olha, essa gravação ela possui alguns chiados. No entanto, esse gravador, toda vez que você escutar o chiado, você pode reduzir ele com esse botão. E a gravação falava sobre os riscos do cigarro ligado ao câncer. Outra gravação questionava os estudos que atrelavam o cigarro ao câncer. E aí, qual que era a pesquisa em si que esses estudantes estavam participando sem saber? Já estavam mapeados quem era fumante e quem não era. Aqueles que eram fumantes, com frequência, apertavam o botão para tentar reduzir o chiado que foi colocado intencionalmente na parte que questionava os malefícios do cigarro. E as pessoas que não eram fumantes usavam mais o botão para ver os riscos do cigarro. Ou seja, cada um tem uma conformação, uma construção social prévia. Exatamente. E quando a gente fala de buscar em fake news, é algo que acalente o seu narciso interior, que venha a confirmar aquilo que eu quero encontrar, mesmo que seja falso. É isso que aparece nessa situação. Isso justificaria, por exemplo, por que uma notícia falsa que eu recebo no WhatsApp, ela corre como pólvora tão rapidamente? Porque às vezes a gente lê uma coisa e fala, nossa, isso esquenta meu coração, por um motivo ou por outro. Vou replicar. Sim, e a necessidade de mostrar que eu estou certo, ou que eu faço parte de um grupo que quer o bem, né? E nesse espectro, assim, né? Olha, de esquerda e direita, quando a gente, né, discussões mais acaloradas, a gente coloca como se existisse bem e mal. Existe o branco e o preto, o bem e o mal. E não percebe que entre esse branco e esse preto existe uma vasta escala de cinzas, de tons de cinza. Então, quer dizer, isso aqui nem é totalmente mal, e é necessário a gente manter esse distanciamento. E aí, manter esse distanciamento envolve se despir de várias noções que às vezes a gente já está enraizada daquilo que os pais ensinaram, que o pastor falou. E é esse trabalho que as pessoas muitas vezes não estão dispostas a fazer por julgarem que aquilo é o correto, a minha visão é a correta. E aí opinam sobre os mais variados temas, né? Que vai de racismo, a nazismo, a vacina, a imperialismo, né? E de cabeça de alfinete a motor de foguete. Exatamente. E isso é tão devastador que a gente tem como exemplo famílias desmanteladas há anos por conta de divergências opinativas mesmo, né? De um achar que está certo de um lado, outro achar que está muito certo do outro lado, e aí os conflitos. E amizades, às vezes, de décadas desfeitas, que parece-me que não vão poder ser reatados por conta de um processo que a gente continua vivendo, em que você falou, é o branco ou é o preto, ignorando os tons de cinza, ou é este ou é aquele, ou é o bem ou é o mal. E aí o bem e o mal também é relativo de acordo com aquilo que eu acredito. E aí tem uma outra teoria, uma teoria política, né? Que é a ferradura de Faye. Porque normalmente a gente costuma fazer essa polarização, né? Bem e mal, direita e esquerda. E aí a ferradura, né? Você vai ter a extrema direita e a extrema esquerda. E aí você vai ter o centro. E muitos usam uma régua para
trazer. Então você vai ter aqui um extremo, aqui outro. Então nessa regra, quer dizer, eu sou defensor, sou direita, então eu sou defensor da família, da tradição, dos costumes, do nacionalismo. Logo eu vou enxergar diametralmente oposto quem é da esquerda. Não, esse cara quer desagregar a família, ele defende a homossexualidade, esse cara defende não sei o quê. Quem é da esquerda fala, não, esse cara aqui tá ligado ao fascismo, ao nazismo, E aí, só que como se fosse uma régua. O Fay, ele vai dizer que não é uma régua. Que essa polarização ela tem o formato de uma ferradura. Por quê? Ao pensar como uma ferradura, você vai ver que a extrema-direita e a extrema-esquerda elas estão olhar em aqui, opostos. Só que eles, ao mesmo tempo eles vão olhar para quem está no centro, que você não vai enxergar a curvatura. Então até aquela pessoa que tem opiniões mais moderadas, até aquela pessoa que tem opiniões mais amenas, que fala, olha, vamos ponderar. Isso que você está pensando não está certo, amigão. Pensa no que o outro está dizendo. Essa pessoa vai ser vista como o quê? Como quem está no outro extremo. E aí, né, a gente vê isso acontecer com muita frequência. Sem dúvida. Eu brinco assim que quando eu estava na faculdade, para você ser considerado comunista, você tinha que ler o Marx, pegar o Capital, participar de movimento estudantil. Hoje é só você discordar de determinados políticos que você é comunista. Ao mesmo tempo, né, você vê assim uma banalização do uso do termo fascista. Né, que qualquer pessoa... esse é fascista. Então você tem essa... E ao mesmo tempo que você olha assim, você começa a jogar todo mundo que pensa diferente de você pro outro lado, não percebendo a complexidade dessa escala de vários tons de cinza, você está mais próximo daquele que você combate do que você imagina. Né? Vocês estão aqui, ó. Quase lado a lado. Quase lado a lado. Com pequenas mudanças nas maneiras de radicalizar. Então, assim, são leituras que a gente tem que fazer. E se despide de valores políticos, ideológicos, familiares, sociais, religiosos, é um trabalho difícil para querer entender o outro realmente. É um processo de abdicação, né? Acima de tudo, de abdicação daquilo que eu acredito plenamente, como se fosse uma plena verdade. Até porque quando a gente fala assim, aquilo que eu acredito, em algum momento pode ter sido ensinado errado. Eu falei assim, tem pessoas que são mais velhas e não é porque elas são mais sábias, elas tiveram mais tempo para cristalizar seus preconceitos. E para ela mudar aquilo, né, como diria o Tchan, pau que nasce torto nunca se endireita. Pois é. Exatamente. Então, assim, para mudar isso é um processo muito grande. Pois é. Nessa toada do que a gente vem falando assim sobre fake news e outras questões, tem também um outro estudo bem interessante, né? Que é em 1982, você teve lá no Oriente Médio, nessa mesma região que a gente está vivendo conflitos agora, você teve um grupo cristão, tá? Um grupo cristão libanês, cristãos que vivem no Líbano, que atacaram um assentamento que estava sob domínio israelense. Mas era um assentamento muçulmano. Né? Israel tinha militares ali, controlando um grupo muçulmano, e esses cristãos libaneses atacaram e mataram centenas de muçulmanos. E aí você teve várias averiguações e você teve toda uma disputa narrativa. Os muçulmanos alegavam, né, as famílias de muçulmanos que foram mortos alegavam que foram mortos por israelenses. Já os israelenses atribuíam aquilo aos cristãos libaneses, falando que eles fizeram em conluio com os árabes. E aí o que um grupo de uma universidade norte-americana fez? Pegou as notícias de vários veículos de imprensa e vou passar para alguns alunos. Mas antes, o que ela fez? Ela mapeou. Esses alunos têm maior afinidade com os palestinos, com os muçulmanos. Esses alunos têm ascendência judaica, têm mais afinidade com os judeus. Esses têm uma visão mais neutra sobre o assunto. E ao passar as notícias, começou a mapear as reações, pediu para cada um redigir determinadas expressões sobre o que eles tinham assistido. E aí, quem era muçulmano via a imprensa, a mídia, como pró-Israel. Quem era israelense falava que a mídia acobertava determinadas situações do povo árabe. E quem era mais neutro falou, olha, existe uma cobertura aí que está me fazendo informar sobre o assunto. Ou seja, cada um enxergava nas mesmas notícias aquilo que queria enxergar.
né? E aí, a partir desse estudo, criou-se, né, a noção de efeito da mídia... me fugiu o nome agora... da mídia nociva, da mídia inimiga, que ainda hoje é usado. Você vê assim, canais de TV que apoiam dos dois lados. Ó, esse canal de TV aqui é não sei o quê. Não, mas o outro lado fala, não, ele está defendendo tal... que é a mesma coisa. E os jornalistas como um todo sofrem com isso, porque assim, você tem o dever de informar. Até porque o jornalista ele precisa ser fiel aos fatos. A gente entende, a gente aprende, a gente desenvolve que não existe verdade absoluta e plena. Mas a gente precisa ser fiel aos fatos. Isso, e uma dimensão muito interessante da gente trabalhar, atrelada àquela noção que a gente falou da crítica das fontes, atrelada àquela noção que a gente falou de um movimento dialético, de ler diferentes posicionamentos, é a noção de você entender a diferença de fato, notícia e opinião. Muitas pessoas não conseguem fazer essa diferenciação. O fato é o acontecimento por si. Fatos estão acontecendo... Estou folheando esse jornal. Fatos estão acontecendo a todo instante, em todo lugar. Né? Esse fato, a partir do momento que ele é transcrito para um jornal, que ele vai aparecer num canal de televisão, ele se tornou notícia. E para se tornar notícia, tem que ter um critério de noticiabilidade. Senão não chama atenção. Ao mesmo tempo que você tem assim, ó, o fato não fala por si só. Né? O fato vai falar algo a partir de uma escolha editorial, uma escolha política que alguém fez. Que é isso que vai torná-lo notícia. E aí a importância de você saber a posição política, a linha editorial de um jornal. Ao mesmo tempo, você vai ter também uma opinião sobre aquilo. A opinião, muitas vezes, ela vai fugir do fato em si. Ela vai traçar conjecturas, amarrações, vai fazer ilações. A pessoa vai além. Então é necessário também a gente saber diferenciar isso. Até porque, assim, eu sempre coloco que precisa a gente saber diferenciar conhecimento, né? Fato, né? Conhecimento, fato e sabedoria. Né? Fatos... acontecimentos estão tendo no momento. Isso é informação que eu estou consumindo. Estou consumindo informação, aqui tem informação. Esses fatos são informação. A partir do momento que eu internalizo essa informação, eu tenho conhecimento. Eu sei, eu vi aqui, ó, com LED, mas sem asfalto. Estou vendo aqui uma descrição de isso tornou uma... Agora, a partir do momento que isso tem uma aplicação prática para mim, que eu consigo fazer isso transformar a vida de pessoas, isso se tornou sabedoria. Então hoje nós somos bombardeados a todo momento com muita informação. O tempo todo. E o tempo que nós ficamos assim, vamos dizer, reclusos dentro de casa, e com lives, e houve esse boom das mídias sociais, houve, para além da pandemia, alguns especialistas falam que houve uma infodemia, que é uma pandemia de informação. E às vezes de desinformação. Sim, que vem tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente. Assim como a gente acelerou vários processos de ensino-aprendizagem, questões de home office, que naturalmente demorariam mais para acontecer, também se acelerou as potencialidades negativas da desinformação, da informação sem qualidade, da manipulação, justamente por lidar com essa trama de afetos. É muito interessante ver a própria maneira com a qual se começa essa questão, assim, vamos dizer assim, de fake news. Porque fake news sempre existiu, né? Notícia falsa. Sim. Eu nunca esqueço ali, nos idos de 1999, eu ainda era office boy de um escritório de advocacia, e eu tinha a responsabilidade de abrir os e-mails da empresa, né? E aí lá em 98, final de 98, início de 99... eu recebi um e-mail que na hora eu falei assim, eu tinha meus 18, 19 anos, sobre a final da Copa na França. Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. Que esse texto já foi replicado e adaptado para... e assim, muitas pessoas... Você tem que ver... Ao mesmo tempo, nesse mesmo cenário, já no início dos anos 2000, a região do leste europeu estava mergulhada numa crise imensa. É uma região bastante conflituosa historicamente.
E ali para cima da Grécia, você tem a Macedônia do Norte, que vindo uma crise econômica. E no fenômeno do início dos sites, de você ter um domínio registrado, vários jovens que navegavam na internet encontraram uma forma de ganhar dinheiro. Como? Registrando domínios. Por exemplo, vida e saúde, economia e finanças. Que são domínios hoje que seriam disputados para você ter. Paga-se muito. E aí, justo. E aí o que esses caras começaram a fazer? Vou lá e vou copiar a matéria de um jornal e vou replicar aqui. E com o passar do tempo, né, as pessoas vão acessando, isso vai tendo ali uma captação de recursos por cliques. A dieta milagrosa. E aí vem o clickbait. Né, tem que ter um título chamativo. Tem que ter... As pessoas vão assinando, você vai monetizando esse acesso, né, o Google AdSense, e você vai ganhando dinheiro com isso. Com o passar do tempo, você percebeu que você poderia ganhar dinheiro com isso, não apenas vendendo notícias que você pegou de outros portais, que você copiou num livro, mas o quê? Imprimindo ideias políticas. E nós vamos ver como que isso vai estar totalmente ligado a como que funcionam os algoritmos das redes sociais. Por isso que você compra seguidor, você compra likes. Claro. Por quê? Visualizações. Visualizações. Eu vou lá e vou publicar um texto ou gravar um vídeo fazendo uma denúncia que expõe a Juliette. Mas ali eu paguei R$90 para ter 10 mil likes naquilo. Poxa, 10 mil likes o algoritmo entende. Que é importante. É importante, eu vou entregar. Mas essa é uma inverdade. Imagina o quanto se faz isso com políticos, com artistas. Exatamente. E vai entregar. E aí você vai ter o quê? Uma monetização de quem está produzindo aquela inverdade. Ao mesmo tempo, você vai estar tendo uma influência sobre a opinião pública. Claro. Você vai estar criando aquele efeito manada que as pessoas vão estar compartilhando. Eu vou estar replicando isso na minha timeline. Eu vou estar copiando e mandando no Instagram da minha mãe. E olha, e você vai criar o quê? Olha, nós temos que ter atenção nisso, porque se apela para a estrutura de sentimentos, para os afetos. Você vai ter ali os bots trabalhando para dar like, para compartilhar aquilo. Pessoas que têm ali milhões de seguidores falsos, pessoas que têm milhões de perfis que trabalham para ela, para criar aquele efeito de coesão, aquela bolha de eco. Se é uma bolha de eco, as mesmas pessoas... Olha, todo mundo concorda, todo mundo pensa igual eu. E o algoritmo também vai te entregar cada vez mais daquilo. Exatamente. Que são situações que a gente deve pensar quando eu falo assim, será que o que eu penso é tão verdadeiro assim? Será que as ideias que eu tenho sobre política, sobre moralidade, sobre família, elas são tão puras assim? E aí quando eu falo que a gente escuta o outro para responder, ou que a gente não quer escutar o que o outro fala, a gente quer escutar o que eu acredito da voz do outro. Pro embate. Pro embate. Então é nesse sentido que aí se desfaz a amizade, você tem brigas familiares. Mas você tem uma situação muito mais ampla também a nível, né, de um país cindido, fraturado, onde uma conciliação está cada vez mais difícil. Exatamente. E a tendência, a cada eleição, percebo que a tendência é essa polarização ela se acentuar. Esse ano a gente tem eleição municipal, a proporção disso acaba sendo um pouco menor no sentido dos ânimos acirrados em contexto nacional, né? Mas as fake news, antes a gente tinha os jornais apócrifos, né? Que eram muito comuns contra o candidato A, B, C, enfim, distribuía-se pela cidade inteira. Agora é tudo aqui nas redes sociais. Recado que a gente está caminhando para a nossa reta final do nosso bate-papo, e eu espero que tenhamos muitos outros. Que recado que você deixaria para as pessoas que, nesse momento, ainda não estão sendo bombardeadas com informações sobre as eleições, mas que logo ali adiante vão começar? E, às vezes, recebendo informações, inclusive, de cunho duvidoso. Que recado que você deixaria para essas pessoas? É mais ou menos uma síntese do que a gente falou até aqui. Né? Analisar as coisas com mais razoabilidade, com mais racionalidade. E a racionalidade envolve um certo distanciamento. Envolve você, muitas vezes, abdicar daquilo que você tem convicção para verificar se aquilo é realmente tão correto, se aquilo está realmente
revestido desse verniz, desse romantismo tão puro, para entender o lado do outro, mas assim, principalmente a questão da investigação, né? Que é você ler mais de um material, que é você se questionar quanto a quem fala, porque fala, por que essa notícia vem à tona só agora? Sabe? E fazer essa crítica das fontes, que é um meio, um caminho interessante para você se construir como sujeito, se construir dentro de uma visão muito mais equilibrada das coisas. E fugir desses enfrentamentos que muitas vezes são desnecessários. E que a gente tem essa sabedoria toda para conduzir isso, né? Que tenhamos, né? Muito difícil. Muito mesmo. Professor Marcelo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Chegamos ao fim, mas como eu disse antes, eu espero que seja o primeiro de muitos bate-papos aí que a gente vai fazer aí pela frente sobre diversos outros assuntos. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a sua participação e o seu talento tão esclarecedor para todos nós. Muito obrigada, viu? Imagina, Juliette, eu é que agradeço a oportunidade de estar aí falando com você, falando com o teu público, e é um prazer imenso estar aqui. Espero que eu tenha atendido mesmo que minimamente a necessidade da pauta proposta dessa conversa, que é uma conversa que eu gosto de ter, e acho que eu ainda estou num processo de amadurecimento em relação a esse tema, e que a gente deve trilhar como cidadão e como sociedade, né, como forma de melhorar. Que a gente possa sempre amadurecer juntos nesse debate, que seja o mais promissor possível, né? Obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Viu? E para você que nos acompanhou no Diálogos com a Ju dessa semana, eu gostaria de agradecer a sua audiência e nós voltamos na semana que vem com um novo tema. Até lá, tchau, tchau.